nos últimos tempos por causa dessa parada de eleição e tal. Aí a gente está num conflito interno, entendeu? Porque tem uma pessoa que é de direita, que quer dar entrevista, está pedindo para dar entrevista, e eu não quero. E aí o Marcelo fala para mim que eu tenho que ter uma de direita e uma de esquerda na mesa e botar as duas para discutir, para cada uma colocar lá o que, né, o porquê, quais são as suas pretensões, enfim. Aí eu falo, não quero fazer isso não sei, vou ficar no meio, como é que eu vou ficar no meio? Começa a pancada a estancar aqui no estúdio, vai quebrar o estúdio todo, não quero saber disso não, deixa quieto e tal. Mas enfim, vamos embora. Mas é uma ideia, quem sabe, né? Quem sabe não rola. Entendeu? Quem sabe não rola, vamos ver. E tem outra questão que eu sempre trago para eles também, de que as redes sociais é polêmica. Então, Marcelo fica nesse discurso, não quero polêmica, mas sempre que eu vou postar alguma coisa nas redes sociais, eu tento procurar, principalmente no podcast, eu tento procurar algo que gere curiosidade, que traga para as pessoas falar, caraca, por que isso aconteceu? Ou algo que as pessoas gostam, de ouvir histórias que fogem da realidade delas, ou fofoca, porque hoje, querendo ou não, como eu falei no início até do programa, né, as redes sociais é por curiosidade, é por fofoca. Muita gente está ali seguindo fulano, ciclano, beltrano, para acompanhar a vida da pessoa. Então, quando a gente traz esse tipo de conteúdo do Marcelo contando uma história, ou do bolsonarista com o lulista brigando não, né? Conversando entre eles, eu espero que seja uma conversa sadia, é essa questão que eu trago também, de que gera curiosidades, gera conflito, porque o ser humano é esse tipo de pessoa que não gosta do marasmo, do que é calma, eles gostam do que é novidade, do que é agitação. Eu acho que eu encantei a Ana quando eu conversei com ela, que eu contratei ela, né? Que eu falei para ela, Ana, assunto não falta. Pô, casei 5 vezes, morei num monte de lugar. Ele já contou várias histórias. Tenho muita história para contar e tal. E aí todo mundo fica me cobrando isso, né? Porque o primeiro programa, na verdade, ia ser uma entrevista comigo, mas eu falei, não, ao longo dos programas, né, cara, eu vou contando essas histórias. E agora eu fico cobrando ele pra ele gravar um episódio só dele contando história. Não seria muito bacana? Imagina se ele já fala aqui nos episódios de que ele sabe as histórias que ele tem. Imagina se ele gravar um episódio sozinho. Mas é que é muito pesado. Isso virar um quadro. Porque eu tinha muita vontade de fazer, as pessoas não sabem, né? A Ana está me cobrando isso porque sabe agora, o Marcelo já sabe, já me cobra. Mas quem me conhece sabe que não é para tirar onda, nada disso não, mas eu cozinho bem. Só que, tipo assim, hoje, depois que eu voltei pro Rio, porque eu morava em Itaipava, acho que todo mundo também sabe disso, eu tinha um espaço, porque as pessoas, eu trabalhei com carro a vida inteira, né, você sabe, mas as pessoas curtem carro, isso, aquilo, outro, eu não, eu curto cozinha, entendeu? Eu gosto de ter meus equipamentos todos e tal. E as casas que eu morava em Itaipava, eu tinha esse espaço. E essa casa que eu moro no Rio hoje, eu não tenho uma cozinha adequada para eu fazer, então eu fico meio grilado de fazer, entendeu? Mas um dia eu faço um programa contando história e cozinhando. Broncos Braga. Cara, tem uma parada que eu vou pensar na frente de todo mundo, vai que eu saudade de calar. Fala que tem um negócio agora que as pessoas fazem perguntas no YouTube? Não, acho que é no Instagram. Caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas, Sempre teve. Agora tem uma ferramenta que é um site externo do Instagram que faz a pergunta anônima, mas a gente pode fazer uma fazer uma assim, tipo, que prato você quer que eu faça? Tipo uma parada assim. Ou um episódio inteiro de você respondendo perguntas dos outros, dos seus amigos. E aí quem vai separar vai ser o Marcelo. Você não vai ver as perguntas, vai responder aqui na hora. De bate pronto, né? De bate pronto. Pode ser, Ana, pode ser. Acho legal. Várias ideias pra gente botar cada vez mais aí no YouTube. Tá vendo, gente? O bate-papo virou uma reunião de trabalho. Eu vim aqui para falar da Ana, tá? Não foi para falar de mim, não. Foi para falar da Ana, do trabalho dela, porque acabei não indo assim tão a fundo, mas ela já deu bastante esclarecimento aí pra gente.
Mas é porque realmente me causa muita curiosidade uma menina tão nova, empreendedora dentro de uma área que eu particularmente acho que ela não saberia se ia ter o sucesso que teve, né? É um arriscar com muito pouca idade, porque você já faz isso há algum tempo, né? Faço desde... Eu comecei como designer, né, como eu falei, e aí desde 2019, final de 2019, aí no meio do ano passado eu migrei para as redes sociais, aí eu virei gestora de redes sociais, e aí foi indo, e essa questão que você falou, de ser empreendedora, porque acaba, querendo ou não, eu tenho 19 anos, vou fazer 20 mês que vem, e aí eu ficava muito assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí quando eu era pequena eu não gostava de brincar de Barbie, mas eu gostava de ter meu quadro lá e fingir que tinha vários alunos pra eu dar aula com os meus bichinhos de pelúcia. E aí, só que é muito desanimadora essa área porque a educação no Brasil não é 100%, os professores não são reconhecidos. Eu queria muito ser professora de história, por exemplo, ou pedagoga, e aí acabou que eu desanimei muito. Aí nesse meio tempo eu fazia, né, técnico em química. E é uma área que eu não gosto também. Então eu tava meio perdida até me encontrar na área de design. Que aí eu falei, caramba, é isso que eu preciso, é isso que eu quero investir. E aí eu comecei, só que eu não enxergava aquilo ali como uma profissão, não enxergava o que dava pra faturar. E eu sempre tive uma mente muito empreendedora. E aí sempre gostei de ter o meu dinheiro. Apesar dos meus pais sempre me darem dinheiro, nunca ter passado dificuldade, eu gostava de ter o meu dinheiro e poder comprar as minhas coisas. E aí eu falei, cara, se as pessoas estão começando a pedir pra eu fazer uma artezinha pra postar ali, ou uma artezinha pra divulgar aquilo ali, que é o designer gráfico de social media, que a gente chama, por que não começar a cobrar? Aí eu comecei ali com 10 reais, com 15, aí minha arte já foi pra 60 reais, aí eu falei, eu acho que é isso aí que eu quero. Aí eu falei, não é isso aqui, porque querendo ou não, a carreira do design, quando tá começando e quando é independente, o salário oscila muito. Então não era fixo que eu ia ganhar ali tantos reais por mês. Aí eu falei, eu preciso de algo fixo que me gere uma estabilidade, que eu consiga comprovar para minha mãe e falar, olha, é isso que eu quero seguir na área de publicidade. Como o Broncos até já tem faculdade de publicidade, né? Eu quero seguir na área de publicidade, eu quero investir nessa minha carreira. Aí foi quando eu comecei, aí eu abri meu CNPJ, porque começou a dar muito certo, eu consegui ter vários clientes, aí eu falei, trazendo resultado para eles, eu falei, então é isso. Aí eu comecei a investir em curso, aí eu comecei a estudar cada vez mais, aí eu conheci o Broncos, aí eu conheci várias outras pessoas que hoje em dia eu tenho relações muito boas, nunca tive conflitos com meus clientes, nunca tive questão, apesar de eu ser muito nova, isso é até uma questão que as pessoas que eu trabalho trazem pra mim, apesar de eu ser muito nova, eu tenho muita responsabilidade. Eu não gosto de receber crítica no sentido de que eu não estou fazendo as coisas certas, de que tá faltando alguma coisa. Então eu me cobro muito nesse sentido e aí eu acho que também por isso deu certo. Vou